Você já se perguntou por que certos textos antigos que outrora foram reverenciados desapareceram das escrituras sagradas? O que levou à exclusão de um livro que traz histórias tão profundas sobre anjos caídos e gigantes? Enoque realmente foi levado ao céu sem provar a morte, como dizem as tradições? Por que a igreja primitiva escondeu essas narrativas e quem se beneficiou disso? E se o conhecimento contido no livro de Enoque pudesse alterar nossa compreensão da humanidade? Seria possível que tecnologias antigas e verdades esquecidas estejam ocultas em suas páginas? Imagine um mundo abalado pela descoberta de um texto antigo, uma Bíblia de 2000 anos, que expõe verdades sombrias sobre a humanidade. Este manuscrito, oculto pela igreja e preservado apenas por um acaso do destino, tem o potencial de transformar tudo o que conhecemos. O livro de Enoque, esquecido por mais de um milênio, ressurge agora para revelar o que esteve escondido por tanto tempo. Recentemente na Etiópia, tornou-se evidente a magnitude dessa escritura e o motivo pelo qual ela retorna à luz neste momento. Que segredos sobre nossas origens esse antigo documento guarda? Venha conosco enquanto desvendamos as verdades ocultas que a Igreja Católica tentou suprimir. Visualize um manuscrito antigo, escondido por milênios, que tem o poder de transformar tudo o que você sabe sobre a história da humanidade. Hoje, vamos explorar o misterioso livro de Enoque, um texto que revela segredos sombrios e esquecidos. Antes de começarmos essa jornada fascinante, curta o vídeo e compartilhe nos comentários o que você acha que mais pode estar oculto nas páginas desse livro enigmático. Vivemos em uma era em que as explicações tradicionais das igrejas e dos cientistas não convencem mais a muitos. Ao redor do mundo, surgem inúmeras evidências que sugerem uma história da humanidade muito diferente da que nos foi ensinada. O livro de Enoque é um exemplo contundente disso. Um texto que um dia foi amplamente respeitado dentro da igreja, mas que foi posteriormente banido da Bíblia por seu conteúdo polêmico. Foi apenas no século XVIII, uma época marcada pelo crescimento do humanismo e pela emancipação da ciência das amarras religiosas, que os capítulos iniciais deste livro ressurgiram. As narrativas contidas nele, especialmente aquelas sobre anjos caídos e os gigantes conhecidos como Nephilim, alteraram profundamente a visão cristã do mundo e trouxeram novas e inesperadas reflexões sobre a essência da humanidade. Embora tenha desempenhado um papel crucial nos primeiros séculos do cristianismo, o livro de Enoque acabou sendo excluído da Bíblia oficial. Essa exclusão nos leva a questionar por que um texto que antes gozava de tanta popularidade e respeito entre os escritos religiosos foi relegado ao esquecimento. Este antigo manuscrito desafia as narrativas bíblicas tradicionais e apresenta uma visão sombria do futuro, com profecias sobre eventos apocalípticos e julgamentos divinos destinados à humanidade. Essas previsões sombrias, embora alarmantes, nos convidam a refletir profundamente sobre as consequências de nossas ações. Outro aspecto fascinante do livro de Enoque é a história dos Nephilim, uma raça poderosa nascida da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Essa narrativa desafia as concepções convencionais de bem e mal e revela uma ordem cósmica totalmente diferente daquela que os líderes religiosos costumam ensinar. Este livro é envolto em rumores de conter feitiços poderosos e conhecimento proibido, que poderiam tanto conferir habilidades extraordinárias quanto levar à ruína aqueles que ousassem utilizá-los. Suas páginas falam de tecnologias antigas perdidas e verdades mantidas em segredo por eras, com o potencial de desafiar e transformar nossa compreensão do mundo. Mas isso é apenas o começo. A própria Bíblia, longe de ser apenas uma coleção de mensagens de esperança celestial, está repleta de histórias estranhas e muitas vezes violentas. Questões de violência, injustiça e temas sombrios permeiam suas páginas. Isso nos leva a perguntar: por que, entre todos os textos, o livro de Enoque foi deliberadamente excluído? E quem foi Enoque, a figura misteriosa que desperta tanta curiosidade? Enoque é mencionado em várias tradições religiosas, mas raramente é destacado nos ensinamentos das igrejas, apesar de sua importância histórica. No Antigo Testamento e na Tanakh judaica, que compartilham muitos dos mesmos textos, Enoque é descrito como o 7º descendente de Adão, pai de Matusalém e bisavô de Noé. Uma passagem famosa no Gênesis afirma: "E Enoque andou com Deus, e não mais foi visto, pois Deus o tomou para si."
Essa frase enigmática gerou muita especulação sobre o que significa andar com Deus e o que realmente ocorreu quando Deus o tomou para si. Muitos acreditam que isso sugere que Enoque não experimentou a morte como as outras pessoas, mas foi levado vivo ao céu por Deus. Na cabala judaica, Enoque é elevado à posição do arcanjo Metatron, um ser especialmente favorecido pelo Criador e alvo da inveja de outros anjos, justamente por ter sido humano. É fascinante como alguém com uma trajetória bíblica tão singular foi deliberadamente afastado pela Igreja. Embora Enoque seja mencionado no Novo Testamento, seu livro nunca foi incorporado ao cânon da Bíblia cristã, o que praticamente obscurece seu papel, apesar de ser uma das poucas figuras a ascender ao céu ainda em vida. Na tradição islâmica, Enoque é identificado como Idris. O Alcorão menciona Idris em várias passagens, elogiando-o como um profeta virtuoso e um homem de grande verdade e justiça. Assim como Enoque, acredita-se que Idris foi levado ao céu, sublinhando seu status elevado perante ao Criador. Histórias fora do Alcorão destacam a sabedoria de Idris, suas contribuições para as escrituras e a ciência, e seu papel pioneiro entre os profetas. Durante séculos, o livro de Enoque permaneceu escondido, preservado por monges na Etiópia, longe das igrejas ocidentais que desejavam enterrá-lo no esquecimento. No entanto, quando historiadores redescobriram esse texto notável na África, ele ressurgiu para o mundo. A igreja cristã etíope, que segue escrituras e tradições mais antigas, foi fundamental na preservação desse manuscrito. No século XVIII, o livro de Enoque finalmente retornou à Europa, lentamente emergindo das sombras da história e passando pelas mãos de místicos, estudiosos e pesquisadores. Hoje, muitos recorrem aos escritos de Enoque em busca das verdadeiras origens da humanidade, destacadas pelo vínculo especial entre o Criador e Enoque, a quem ele escolheu como seu escriba. Acredita-se que muitos dos primeiros escritos cristãos foram levados para a região da Abissínia, no leste da África, onde foram cuidadosamente preservados. A Igreja Etíope afirma possuir os textos originais dos 10 mandamentos guardados na Arca da Aliança, o que sugere um compromisso com a preservação das escrituras e das mensagens autênticas da Igreja primitiva. A Igreja Ortodoxa Tewahedo Etíope, uma das denominações cristãs mais antigas do mundo, traça suas origens diretamente ao século I d.C. Segundo relatos, o cristianismo foi introduzido na Etiópia por um eunuco que era tesoureiro da rainha e foi oficialmente estabelecido como religião do país no século IV, sob a liderança de Frumêncio, o primeiro bispo consagrado da Etiópia. Esta igreja possui vários textos únicos que não são encontrados em outras denominações cristãs. Como uma das formas mais antigas de cristianismo, suas tradições podem ser as que menos mudaram desde os primeiros dias da fé. Atualmente, muitos historiadores voltam seus olhares para a África em busca desses elementos preservados da história cristã. Um exemplo notável é a versão mais antiga do livro de Enoque, que foi preservada na língua geês, um antigo idioma etíope. Para os linguistas, traduzir geês é comparável a decifrar o latim, o que garante que as versões do livro de Enoque encontradas na Europa sejam consideradas genuínas e não corrompidas. Com essas histórias de Enoque em mente, vamos explorar como a Igreja Etíope continua a preservar essa antiga sabedoria e suas interpretações sobre o bem e o mal. A Igreja Ortodoxa Etíope preserva não apenas textos sagrados como o livro de Enoque, mas também práticas e rituais antigos que possivelmente refletem as tradições dos primeiros cristãos, há quase 2000 anos. Com o tempo, nossa compreensão do cristianismo foi obscurecida por inúmeras traduções e edições seletivas realizadas pelas autoridades eclesiásticas. Na Etiópia, acredita-se que o livro de Enoque oferece explicações sobre as origens do mal e do pecado no mundo. Ele descreve a humanidade como capaz tanto de grande bondade quanto de extrema maldade, com o amor e o compromisso com o Criador sendo o único caminho para a luz. Os estudiosos da Igreja Ortodoxa Etíope entendem as forças do bem e do mal como elementos naturais do universo, onde nosso papel é resistir ao mal e buscar a bondade. O livro de Enoque apresenta uma visão do mundo cheia de experiências espirituais e revelações profundas que refletem o destino final da alma e o propósito da criação. Apesar desses profundos ensinamentos, a Igreja Católica tende a ignorar o livro de Enoque,
e até mesmo muitos estudiosos independentes o desconsideram, pois ele apresenta uma visão teológica bastante divergente da que é amplamente aceita no cristianismo ocidental. Eles argumentam que as descrições incomuns de anjos e do fim do mundo indicam que sua origem pode ser questionável. A história da formação da Bíblia que conhecemos hoje é cheia de nuances e complexidades. Nos séculos que se seguiram à vida de Cristo, uma grande variedade de textos circulava entre as primeiras comunidades cristãs. Esses escritos, que abordavam a vida de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos e outras reflexões espirituais, eram aceitos de forma variada por diferentes grupos. Alguns textos, como os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, gradualmente se tornaram pilares centrais dos ensinamentos da Igreja. Entretanto, as divergências nas interpretações desses textos geraram debates intensos sobre quais escritos deveriam ser oficialmente incluídos na Bíblia. Com o tempo, tornou-se essencial estabelecer um conjunto definido de escrituras para evitar a propagação de doutrinas consideradas enganosas. Inicialmente, as primeiras listas de escrituras aprovadas eram bastante abrangentes, mas ao longo dos anos, tornaram-se mais seletivas. Nos concílios de Hipona em 393 e de Cartago em 397, o Novo Testamento foi formalizado, consistindo em 27 livros que passaram a ser aceitos por todas as principais comunidades cristãs. Os critérios para a inclusão desses textos foram rigorosos, com ênfase em suas origens apostólicas e sua conformidade com as crenças estabelecidas, resultando na exclusão de obras que não atendiam a esses padrões. No entanto, alguns críticos argumentam que a seleção dos textos bíblicos não foi apenas uma questão de autenticidade espiritual, mas também de construção de uma narrativa específica, que muitas vezes favorecia o controle sobre a verdadeira liberdade espiritual. Acredita-se que milhares de textos, incluindo evangelhos menos conhecidos e escritos cristãos primitivos, estejam guardados nos arquivos do Vaticano, levantando questões sobre por que foram excluídos da Bíblia. Na década de 1940, uma descoberta significativa foi feita em uma caverna perto do Mar Morto, pergaminhos contendo antigos textos cristãos e judaicos. Alguns desses documentos, como o livro de Enoque, oferecem uma visão alternativa sobre o cristianismo primitivo e a vida de Jesus. Você já se perguntou por que certos textos foram deixados de fora da Bíblia que conhecemos hoje? O que poderia haver nesses escritos que as grandes instituições religiosas decidiram esconder? E se houvesse uma visão totalmente diferente sobre figuras bíblicas que conhecemos tão bem, por que certos evangelhos, como o de Tomé, oferecem uma imagem tão distinta de Jesus e seus ensinamentos? O termo apócrifos se refere a textos relacionados à vida de Jesus e a eventos do Antigo Testamento, escritos entre aproximadamente 1200 a.C. e o século II d.C. Esses escritos, que não foram incluídos na compilação da Bíblia como a conhecemos hoje, não são oficialmente reconhecidos, mas ainda assim têm um papel importante na tradição religiosa. Entre os apócrifos, encontramos variações benignas de histórias familiares tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. No entanto, existem também textos que desafiam diretamente os ensinamentos predominantes das grandes igrejas, especialmente da Igreja Católica, ao oferecerem uma visão muito diferente do Messias e de outros eventos bíblicos. Quando a Bíblia foi compilada pela primeira vez, no século III d.C., já não havia mais testemunhas oculares dos eventos narrados, o que levanta ainda mais questionamentos sobre as escolhas feitas na formação das Escrituras Sagradas. A formação do cânon bíblico, que permanece em vigor até hoje, provavelmente foi influenciada por razões que iam além da simples preservação de um registro histórico fiel. Desde o início, havia uma intenção de controlar e moldar a narrativa da história cristã. Pesquisadores contemporâneos também acreditam que, ao longo das inúmeras traduções, os significados originais dos textos foram alterados repetidamente. Entre os escritos excluídos mais notórios está o Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 em Nag Hammadi. Este evangelho é considerado um relato quase completo da vida de Jesus, embora apresente alguns eventos de forma significativamente diferente das narrativas canônicas. Embora não seja reconhecido pelas autoridades eclesiásticas tradicionais,
Tomé é visto por muitos como um dos escritores mais autênticos. Seu evangelho retrata um Jesus mais acessível, que resumiu seus ensinamentos em apenas 2 mandamentos: falar e agir com sinceridade. Nos escritos de Tomé, Jesus enfatiza a compaixão e a bondade. O texto, datado entre 60 e 250 depois de Cristo, começa com as palavras: estas são as palavras ocultas que Jesus falou e Judas Tomé escreveu. Quem entender os 114 versículos desta escritura superará a morte e encontrará o caminho para a imortalidade. O bispo de Alexandria tinha aversão a certos evangelhos. Em vez de destruí-los, como foi ordenado, seus apoiadores os esconderam, onde permaneceram ocultos por quase 2000 anos. Mas isso é apenas parte da história. Maria não recebeu grande reconhecimento na igreja primitiva. Muitas vezes, o papel das mulheres nas escrituras foi diminuído, com visões preconceituosas que ignoravam apóstolas e discípulas femininas. No entanto, em escritos menos conhecidos, torna-se evidente que Jesus estava rodeado por tantas mulheres quanto homens. Ele tinha uma ligação especial com Maria Madalena. Enquanto a Bíblia tradicional a descreve como uma pecadora, alguns textos sugerem que ela era, na verdade, uma companheira íntima ou até mesmo uma parceira de Jesus. O Evangelho de Maria não se aprofunda tanto em sua vida pessoal, mas enfoca o destino do corpo físico de Jesus após sua morte. O primeiro Apocalipse de Tiago, provavelmente escrito no século III por seguidores do valentinianismo, relata supostas conversas entre Jesus e seu irmão Tiago, abordando códigos ocultos que poderiam abrir as portas do céu. O imperador Constantino não era favorável a essas ideias e mandou banir esse Apocalipse no século IV. No entanto, o documento sobreviveu e foi redescoberto em 1945 em Nag Hammadi. Depois de explorarmos os textos únicos da Etiópia, mergulharemos em outros escritos esquecidos e traduções inusitadas que mudam nossa percepção da Bíblia. Os livros de Adão relatam as vidas e desafios enfrentados por Adão e Eva, especialmente em seus embates com Satanás. Essas narrativas surgem em diferentes línguas e versões, oferecendo uma visão única sobre a vida de Adão e Eva após a expulsão do paraíso. As histórias mencionam os Nefilim, seres gigantes, descendentes da união entre mulheres humanas e gigantes, reconhecidos também na Bíblia oficial, e Seth, o terceiro filho de Adão e Eva. Enoque, um dos 7 patriarcas do Antigo Testamento, recebe apenas uma breve menção na Bíblia, apesar de seu papel notável. Ele, que estava diretamente ligado a Noé e posteriormente a Jesus, foi singularmente levado vivo para o céu por Deus, em reconhecimento à sua vida virtuosa. No entanto, seu importante livro foi excluído da Bíblia, possivelmente porque a igreja desejava manter a ascensão ao céu como algo raro e exclusivo. A Carta de Aristéas aborda a primeira tradução dos livros de Moisés para o grego. Esse documento sugere que as traduções iniciais estavam repletas de erros, insinuando que a Bíblia, como a conhecemos, pode ter sido significativamente alterada em relação ao original. Segundo a carta, essas traduções foram concluídas em apenas 72 dias, um prazo que muitos especialistas consideram improvável. A Igreja Católica, por outro lado, defende a precisão e legitimidade dessas traduções. As Ilhas Salomão, localizadas a leste de Papua Nova Guiné, são famosas por sua beleza natural e seus recifes de coral deslumbrantes. No entanto, há uma crença de que, em tempos antigos, essas ilhas foram habitadas pelos Nefilim, gigantes que teriam dominado a região há cerca de 1000 anos. Os primeiros europeus a chegarem às Ilhas Salomão, liderados por Álvaro de Mendanha em 1568, foram atraídos pela perspectiva de grandes riquezas. Eles nomearam as ilhas em homenagem ao rei Salomão, famoso por sua imensa fortuna. Hoje, no entanto, extensas operações de mineração têm causado sérios problemas ambientais, e os habitantes locais alertam sobre o perigo de despertar os gigantes lendários que dizem ainda habitam essas terras, e há mais a se descobrir. O antropólogo Marius Boirayon mergulhou profundamente nas lendas dos gigantes nas Ilhas Salomão. Casado com uma moradora local, ele se integrou plenamente à cultura da ilha. Em seu livro de 2010, Boirayon compartilha detalhes fascinantes sobre esses gigantes, descrevendo-os como seres com cerca de 3 metros de altura, com características físicas impressionantes
e uma estrutura social complexa. Boireillon também relata histórias locais de pessoas sendo capturadas por um gigante particularmente temido, sublinhando a forte crença dos habitantes na existência desses seres. As Ilhas Salomão, com suas selvas densas e montanhas isoladas, permanecem um paraíso intocado e selvagem, raramente explorado por visitantes. Esse cenário remoto é visto como um mundo oculto, preservado da influência moderna e, supostamente, ainda habitado por gigantes. Um dos relatos mais impressionantes da região é o de uma jovem chamada Mungo, que desapareceu na infância e só retornou 25 anos depois, grávida. Mungo revelou uma história surpreendente. Ela havia vivido como esposa de um gigante e teve um filho, que, devido à sua semelhança marcante com um gigante, foi tragicamente morto aos 5 anos de idade. A experiência traumatizante deixou Mungo profundamente perturbada pelo resto de sua vida. As lendas locais sugerem que alguns habitantes das ilhas sabem exatamente onde o filho de Mungo foi enterrado, mas ninguém ousou explorar o túmulo para descobrir mais sobre essa história incomum. As antigas escrituras do Antigo Testamento mencionam brevemente os Néfilim, seres descritos como filhos de gigantes e mulheres humanas. Seus pais são retratados como anjos caídos, ou, em algumas interpretações, como seres extraterrestres vindos dos céus. A natureza dos Néfilim é interpretada de maneiras diferentes nos textos religiosos. No cristianismo, eles são vistos como heróis poderosos, dotados de imensa força, enquanto os textos judaicos os descrevem como demônios malignos, que trouxeram suas tendências violentas para a Terra. Esses relatos sugerem que, apesar de sua ligação com os humanos, os gigantes não conseguiram escapar de seus comportamentos destrutivos. Esses gigantes sombrios são frequentemente descritos como personificações de ódio e agressão, com algumas tradições sugerindo que eles possam retornar um dia para espalhar o caos. Nas visões apocalípticas da Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, há uma profecia sobre um exército de 200 milhões de criaturas bizarras que desencadearão uma praga devastadora, exterminando 1/3 da população mundial. Essa força destrutiva é frequentemente associada, de forma indireta, aos Nefilim, e alguns estudiosos acreditam que esses gigantes poderiam ser os mensageiros da destruição nos últimos dias. A exclusão do livro de Enoque da Bíblia no século III ocorreu porque as autoridades da Igreja consideraram que ele não possuía inspiração divina, ao contrário dos evangelhos aceitos, que eram vistos como escritos sob orientação celestial. Enoque, uma figura bíblica de grande importância e bisavô de Noé, foi tão favorecido pelo Criador que foi levado ao céu sem passar pela morte. Essa ascensão de Enoque pode ter sido vista como uma ameaça ao status único e divino atribuído a Jesus, o que provavelmente contribuiu para a exclusão de sua história do cânone bíblico. No entanto, em algumas tradições cristãs orientais, os escritos de Enoque foram preservados, sugerindo a crença de que o acesso ao divino pode ser alcançado ainda em vida por meio de práticas espirituais. Essa ideia se alinha com algumas interpretações modernas que veem as histórias de ascensão como símbolos de iluminação espiritual. Esse conceito também aparece nos ensinamentos islâmicos, onde Jesus é considerado um profeta que continuou a ensinar após sobreviver à crucificação. O Codex Serafinianus, para muitos, pode ser visto como uma obra enigmática e talvez até incompreensível, especialmente por aqueles que não estão familiarizados com a interpretação de símbolos. À primeira vista, o livro pode parecer o produto de uma mente alucinada, devido à sua natureza estranha e desconcertante. Criado por um artista italiano na década de 1980, o Codex Serafinianus é repleto de ilustrações surreais que distorcem formas humanas de maneiras inusitadas, acompanhadas por textos que, embora aparentem ter significado, permanecem indecifráveis. Esta obra não tem a intenção de revelar verdades ocultas, mas sim de explorar os confins da imaginação e a essência da expressão artística, desafiando nossas percepções tanto da realidade quanto da linguagem escrita. Ao longo da história, desde livros antigos até cartas secretas, encontramos textos estranhos e manuscritos mágicos que desafiaram estudiosos e influenciaram crenças espirituais. O Codex Serafinianus se insere nessa tradição, intrigando e provocando aqueles que o descobrem. Outro exemplo fascinante de literatura mística é o livro de Soiga, também conhecido como A Vontade de Deus. Esse manuscrito medieval, escrito em latim,
capturou profundamente o interesse de John Dee, um renomado estudioso e conselheiro da rainha Elizabeth I. O livro é repleto de conteúdo esotérico, contendo feitiços, rituais e descrições minuciosas de hierarquias celestiais. Atraído pela complexa fusão de magia e espiritualidade, Dee dedicou grande parte de sua vida a tentar decifrar seus mistérios. Embora ele nunca tenha conseguido desvendar completamente o enigma do livro, o desaparecimento e a posterior redescoberta parcial em bibliotecas modernas indicam seu impacto duradouro e o elevado prestígio de seu autor. O texto, redigido em latim impecável, sugere que seu autor era uma pessoa altamente instruída e provavelmente de classe social elevada, o que tem fascinado estudiosos e místicos ao longo dos séculos por seu conteúdo rico e enigmático. Você já se perguntou o que realmente aconteceu com figuras misteriosas do passado que aparentemente desafiaram as leis da natureza? Por que algumas histórias foram esquecidas enquanto outras se tornaram parte essencial da tradição religiosa? E se existisse um personagem cujas façanhas desafiam a compreensão humana e questionam as narrativas tradicionais que conhecemos? Enoque, também conhecido como Hanok, nas primeiras partes do Antigo Testamento, é uma figura rodeada de histórias intrigantes. Seu nome parece derivar do termo cananeu Hanok, que significa testemunha ou iniciado, sugerindo seu papel crucial. Embora Enoque seja mencionado brevemente na Bíblia, ele é notável por ter sido levado ao céu pelo Criador sem experimentar a morte, um acontecimento raro que o torna uma figura singular. Sua linhagem familiar também é impressionante. Ele é descendente direto de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, e antecessor de Noé, além de estar ligado por uma linha genealógica mais distante a Jesus de Nazaré. Apesar de suas conexões notáveis, Enoque é raramente mencionado nos principais textos cristãos das tradições católica romana e protestante. No entanto, na tradição judaica e entre os cristãos eslavos, ele ocupa uma posição de destaque, com livros inteiros dedicados à sua figura profética. Cerca de um século atrás, um exemplar bem preservado do livro de Enoque foi descoberto nas cavernas de Qumran, próximas ao Mar Morto. Esse manuscrito expande sua história, detalhando como o Criador o transformou em uma figura extraordinária, sugerindo uma proximidade com a divindade que Enoque compartilha com Jesus. Essa revelação oferece uma nova perspectiva sobre Jesus de Nazaré, que é tradicionalmente visto no cristianismo como o único Filho de Deus a ascender ao céu. A história de Enoque propõe que Jesus não foi o único a receber tal honra, desafiando a visão tradicional de sua singularidade. No livro de Gênesis, Enoque é listado entre os 10 patriarcas conhecidos por suas vidas incrivelmente longas. Seu pai, Jared, tinha 162 anos quando Enoque nasceu e viveu por mais 800 anos. Enoque, por sua vez, tinha 65 anos quando seu filho Matusalém nasceu, e este viveu por mais de 900 anos. Enoque viveu mais 300 anos em comunhão com Deus até, aos 365 anos, ser levado ao céu ainda em vida, um evento raro e singular. Mas isso não é tudo. O termo ascensão de Enoque, muitas vezes utilizado em contextos funerários hoje em dia, originalmente carregava um significado muito mais profundo e literal nas escrituras bíblicas. Enquanto as mortes de outros patriarcas são mencionadas claramente, Enoque se destaca por sua experiência singular. Ele foi levado pelo Criador, uma distinção que o separa dos demais. No Novo Testamento, há pouca referência à ascensão de Enoque ou à sua relevância nas principais tradições cristãs, o que é no mínimo curioso. Sua história ganha ainda mais peso no livro de Enoque, onde, apesar de certa resistência por parte de outros seres celestiais, ele é elevado ao status de anjo, tornando-se o poderoso Metatron. Essa transformação, de homem a anjo, e seu papel como intermediário divino é uma honra rara, pouco reconhecida fora da tradição judaica. A trajetória de Enoque levanta questões intrigantes sobre o motivo de um relato tão extraordinário não receber mais destaque na Bíblia. Sua ascensão de humano a uma figura angelical de alta hierarquia sugere camadas de significado divino que desafiam as interpretações tradicionais e permanecem fascinantemente subexploradas nos ensinamentos cristãos. O livro de Enoque não se limita a narrar a vida do próprio Enoque.
Ele mergulha em questões profundas, especialmente sobre as origens do mal. A obra descreve um grupo de anjos rebeldes que, insatisfeitos com suas posições celestiais, decidiram descer à Terra. Lá, misturaram-se com mulheres humanas, gerando descendentes poderosos, gigantes que trouxeram caos ao mundo. O livro não apenas relata esses eventos, mas também identifica os anjos responsáveis, detalhando suas ações e as consequências dessas uniões proibidas. Enoque, por outro lado, emerge como um símbolo de virtude em um tempo marcado pela desordem. Ele é apresentado como um homem de sabedoria incomparável, o primeiro profeta a documentar suas revelações. Segundo a tradição, Enoque teria escrito impressionantes 360 livros, uma façanha extraordinária. Sua habilidade de escrever e sua vasta sabedoria não eram meras aparências. Ele foi pioneiro na compreensão dos padrões celestiais que governam o tempo, um conhecimento de extrema importância na época. Enoque preparou o caminho para uma nova forma de entendimento espiritual. Entretanto, quando se trata dos textos atribuídos a Enoque, é evidente que ele próprio não os escreveu. Esses escritos surgiram muito tempo depois e são, na verdade, obras de autores anônimos de diversas culturas, o que levanta interessantes questões históricas sobre suas verdadeiras origens. Voltando nossa atenção para alguns dos elementos mais cinematográficos da Bíblia, o Leviatã, do livro de Jó, se destaca. Um dragão cuspindo fogo que parece saído de um épico de fantasia, mais do que de um texto sagrado. Essa criatura não é um animal comum. É uma mistura impressionante de crocodilo, serpente e baleia, dotada de uma força devastadora. Seu hálito é descrito como um vapor venenoso e chamas capazes de destruir tudo em seu caminho. A natureza do Leviatã, seja boa ou má, permanece ambígua, mas o impacto dramático dessa criatura é inegável e profundamente fascinante. À medida que exploramos histórias de magia e visões apocalípticas, encontramos criaturas sobrenaturais que tanto fascinaram quanto aterrorizam as pessoas ao longo das gerações. E depois, temos os gafanhotos. Estes não são apenas insetos comuns. Eles chegam em enxames, guiados por um sinal celestial, e deixam um rastro de destruição por onde passam. A descrição no livro do Apocalipse é particularmente aterradora, retratando-os como criaturas híbridas, uma combinação de cavalos e escorpiões, com crinas e armaduras de batalha. Até os dias de hoje, os gafanhotos continuam a causar pavor em várias partes do mundo, com suas aparições repentinas, sendo tanto um mistério quanto uma fonte de temor. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são figuras emblemáticas que simbolizam a chegada do fim dos tempos, cada um trazendo consigo um tipo diferente de calamidade. Eles fazem sua entrada quando Jesus abre um pergaminho que revela as piores catástrofes do futuro: epidemias devastadoras, guerras implacáveis, fome extrema e, por fim, a morte. Ao longo da história, especialmente durante a Idade Média, essa imagem ganhou uma ressonância profunda. Em uma Europa devastada por pragas e conflitos, os contos dos Cavaleiros do Apocalipse se tornaram não apenas mitos, mas espelhos assustadoramente reais dos medos e experiências humanas. Essas narrativas, sejam sobre anjos, profetas, dragões ou cavaleiros apocalípticos, vão além do sobrenatural. Elas refletem inquietações humanas sobre o bem e o mal e sobre a frágil linha que os separa, tecendo histórias que têm cativado e intrigado pessoas por gerações. E então, há a besta, uma criatura aterrorizante descrita nas visões de João. Imagine algo saído diretamente de um épico de fantasia. Essa besta tinha a aparência de um leopardo, patas de urso e uma boca tão feroz quanto a de um leão. A narrativa continua com um dragão conferindo à besta um poder imenso, além de um trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia ter sido mortalmente ferida, mas de maneira surpreendente, ela se recuperou completamente. Essa besta, junto com outra criatura igualmente temível, está destinada a surgir no fim dos tempos, trazendo caos e destruição para a humanidade. A primeira besta é agressiva e profundamente maligna, causando um sofrimento imensurável e arrastando as pessoas para situações desesperadoras. A segunda criatura, simbolizando um falso profeta, atua de forma mais sutil, causando danos lentamente, conduzindo as pessoas à ruína sem que elas percebam de imediato. Ambas as bestas estão associadas à figura do Anticristo. Esses seres sombrios fazem parte de uma força maligna maior,
que se opõe a tudo que é bom e justo, trazendo dor e caos ao mundo. No entanto, de acordo com as tradições cristãs, há esperança, pois o amor de Cristo é visto como suficiente para salvar a humanidade no final. O confronto derradeiro mostra Cristo derrotando essas criaturas e lançando-as em um lago de fogo, libertando o mundo do terror que elas haviam instaurado. Mudando o foco, temos os Néfilim, mencionados no livro de Gênesis. Esses seres, descendentes de gigantes rebeldes e mulheres humanas, eram inicialmente descritos como criaturas selvagens e incontroláveis, que espalhavam caos por onde passavam. Com o tempo, as histórias sobre eles evoluíram, passando a retratá-los mais como humanos de estatura gigantesca e força descomunal, menos caóticos do que antes. Algumas versões até os conectam a Seth, o terceiro filho de Adão. Uma reviravolta interessante em algumas versões posteriores das histórias é a conexão feita entre esses gigantes e heróis gregos famosos, como Hércules e Aquiles, sugerindo que eles poderiam ter sido seus ancestrais. Hoje em dia, algumas pessoas especulam que os Néfilim poderiam ser híbridos entre humanos e alienígenas, fundindo antigos mitos com teorias modernas sobre seres extraterrestres. Falando agora sobre bruxas e mulheres dotadas de poderes mágicos, na época bíblica, essas figuras eram vistas com extrema desconfiança e hostilidade. O livro do Êxodo é particularmente severo, decretando que os praticantes de magia não deveriam ser deixados vivos. Essa visão levou à perseguição e morte de muitas pessoas inocentes como curandeiros e herbalistas durante a Idade Média, simplesmente porque se destacavam ou eram mal compreendidos. O livro de Levítico vai além, ordenando que médiuns fossem apedrejados até a morte, evidenciando o quão condenadas eram essas práticas sob as leis religiosas da época. Um exemplo notável é a história da rainha Jezabel, que foi retratada como uma feiticeira maligna. Acredita-se que ela usava seus poderes para fins nefastos, como manipular homens e influenciar guerras, e acabou sofrendo um destino terrível nas mãos dos líderes religiosos de seu tempo. Fantasmas aparecem com frequência na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, onde o mundo é retratado como repleto de seres sobrenaturais, incluindo demônios e anjos. Um dos relatos mais conhecidos é o do rei Saul, que, em meio ao desespero durante uma batalha, recorre à invocação de um espírito para obter orientação. No Novo Testamento, há um momento intrigante em que Jesus é confundido com um fantasma ao ser visto andando sobre as águas. As pessoas que o testemunharam ficaram aterrorizadas até que ele revelou ser real, e não uma aparição. Mudando de assunto, temos a história fascinante de Nabucodonosor II, o rei do Império Babilônico. Arrogante em sua posição, ele teve um pesadelo perturbador e, em busca de respostas, consultou o profeta Daniel. Daniel lhe revelou que ele seria forçado a viver como um animal selvagem por 7 anos para aprender uma lição sobre humildade. Na narrativa, Nabucodonosor é transformado em um homem-lobo, um exemplo de como esses contos combinam características humanas com traços animais para transmitir ensinamentos profundos sobre o orgulho e o poder divino. Outra criatura bíblica de destaque é Behemoth. Embora não seja necessariamente maligna, Behemoth é descrita como extremamente poderosa, um herbívoro gigantesco que ninguém pode derrotar. Muitas vezes comparada a um rinoceronte ou hipopótamo, algumas pessoas acreditam que Behemoth e Leviatã poderiam, na verdade, ser dinossauros, sustentando a visão de alguns fundamentalistas cristãos de que humanos e dinossauros coexistiram em um mundo com apenas alguns milhares de anos de existência. Antes de encerrar, quero fazer uma pausa para agradecer você, que ficou até o final desta jornada fascinante. Se você chegou até aqui, é porque, assim como Enoque, está em busca de respostas além do óbvio, além do que nos foi contado. Talvez essa curiosidade ardente seja a chama que nos conecta, a mesma que acendeu as velas da sabedoria antiga e que continua a iluminar o caminho dos buscadores da verdade. Agora, gostaria de compartilhar algo especial com você. Como fã do canal O Poder da Mente, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e transformação mental. Apresento a você A Arte do Pensamento Positivo, um e-book revolucionário que redefinirá sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal O Poder da Mente, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos.
Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine-se como um guardião dos segredos esquecidos, daqueles que resistem ao tempo e à tentativa de serem apagados. Assim como os monges etíopes preservaram o livro de Enoque, você preserva a chama do conhecimento, questionando, explorando e se permitindo desafiar as narrativas impostas. Cada minuto que você passou aqui é um passo rumo à descoberta de um mundo maior, onde o passado e o presente se encontram em um diálogo profundo sobre a natureza humana e o cosmos. E por isso, meu sincero obrigado. Sua curiosidade é a força que mantém vivos os mistérios. É o que nos impulsiona a continuar desvendando o desconhecido. E ao refletir sobre tudo o que exploramos juntos hoje, lembre-se de que o conhecimento é uma jornada sem fim, um caminho que se desdobra com cada nova descoberta e cada nova questão que ousamos perguntar. Você faz parte de uma linhagem de pensadores e buscadores que se recusam a aceitar as respostas fáceis. E é essa busca incessante que molda o mundo de amanhã. Agora, se você também sente que o livro de Enoque e tantos outros textos esquecidos despertam algo profundo em você, não deixe que essa chama se apague. Inscreva-se no canal e torne-se parte dessa comunidade de exploradores do desconhecido. Curta este vídeo para que mais pessoas possam se juntar a nós nessa busca e compartilhe nos comentários o que mais te intriga sobre esses mistérios antigos. Juntos, podemos continuar desvendando as histórias que o tempo tentou esconder. Até a próxima descoberta, e que a sabedoria dos antigos continue a guiar seu caminho. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.